Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como Mundo da Lua e Castelo rá tim Ó, bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a peça Ensaio de Luz, mas antes disso, eu vou tentar de uma maneira bem assim, com cara de modesto, me exibir um pouco para você, tá bom? Ou vocês que estão me assistindo. Muito bem. Eu me mudei para Curitiba e aí finalmente eu consegui morar numa casa com lareira. E aí eu consegui uma lareira para colocar os meus troféus, porque sempre que a gente vê que os atores que ganham Oscar, e BAFTA, aqueles Nobel, aqueles troféus chiques, eles colocam em cima da lareira. Então agora tem uma lareira, só que não é aqui a lareira, mas eu trouxe meus troféus para mostrar. Por exemplo, entre os vários troféus que eu tenho um jabuti, que é um prêmio muito chique, que é o prêmio mais importante que um escritor pode ganhar no Brasil, né? Mas eu ganhei por um livro infantil, que eu acho tão importante quanto literatura adulta, porque afinal os adultos, as crianças viram adultos, e quando você escreve um livro infantil, você está preparando o público para ler quando forem adultos, tá certo? Que é uma coisa muito útil. Então eu me considero importante, digamos assim, um escritor importante, apesar de não ser é, um best-seller adulto, vamos dizer. Então, eu ganhei esse prêmio com a peça, com o livro Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, que antes de ser um livro, era uma peça de teatro. Porque na minha vida, tudo começou com teatro, sempre tem a ver com teatro. Eu comecei a ser escritor, eu já gostava muito de ler, eu queria ser escritor, já tinha começado a escrever um livro policial, que eu tenho mania, que é o que eu leio quando quero descansar, mas eu não pensava em ser escritor, eu queria ser ator de cinema. Então aí eu entrei num grupo de teatro chamado Pod Minoga, ainda não tinha esse nome, passou a ser chamado um ano e meio mais ou menos depois que eu entrei, que a gente alugou um galpão na Oscar Freire, e sob a direção de Naum Alves de Souza fizemos lá muitas loucuras, certo? Inclusive meu grande amigo Carlos Moreno e a minha ex-mulher, minha ex-esposa Mira Har, mãe dos meus dois filhos. Muito bem, já está ficando muito comprido, estou um pouco aflito porque eu preciso falar muitas coisas. Bom, já mostrei meu primeiro troféu, vou mostrar agora o meu Shell, que é um troféu muito bonito. Olha, esse aqui é o primeiro Shell, é do primeiro ano do Shell. Eu ganhei o prêmio de melhor peça no primeiro ano do prêmio Shell, com essa peça chamada Fica Comigo Esta Noite, que na primeira montagem era com a Marisa Hort e com o meu amigo Carlos Moreno, certo? E essa peça é a minha peça mais conhecida, eu sou mais famoso por causa dessa peça. E depois teve uma montagem no Rio de Janeiro, com esses atores muito famosos, um diretor muito famoso também, e que fez muito sucesso, ficou quase 5 anos em cartaz, porque ficou um ano no Rio de Janeiro, um ano em São Paulo, e depois 3 anos viajando pelo Brasil. E foi graças a essa peça, inclusive, que nós pudemos ter um segundo filho, certo? Muito bem. E depois ainda teve uma montagem em Paris, olha que chique, com a Cristiana Reali, tá certo? O Reali, ela é Reali, mas em Paris ela chamava Reali, ela chama ainda, né? Ela mora lá ainda. Muito bem. E os meus outros troféus, que são muito chiques também, que é o Kikito, certo? E o Calango, que são do Festival de Gramado e Festival de Brasília, os dois festivais de cinema mais importantes do Brasil. Eu ganhei com um curta-metragem, com um roteiro de um curta-metragem chamado Almas em Chamas, do meu amigo Arnaldo Galvão, que é um desenho animado muito louco, que tem cenas de sexo explícito em animação, certo? Então é muito bonito, inclusive as cenas de sexo são muito bonitas, e é uma história muito engraçada, e deu muito certo esse filme, ele ganhou todos os prêmios que alguém pode ganhar no Brasil, inclusive fora do Brasil também. Ele viajou para o mundo inteiro, todos os festivais de cinema do mundo ele participou, inclusive chegou uma hora que até eu fui para Portugal, porque ele já tinha ido para um festival, para onde ele foi convidado de novo, é, e aí eu tenho esses dois troféus muito chiques, tá certo? Por causa disso. Muito bem, enquanto estava fazendo programas de televisão, que são também coisas muito famosas, as mais famosas do meu currículo, né? Além do Fica Comigo Essa Noite, e de alguns filmes que eu fiz também, eu sempre continuei fazendo teatro.
Teatro para mim é assim, foi a base onde eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever com o meu grupo de teatro, o Pod Minogue Studio, porque a gente fazia tudo a partir de improvisações, as peças. Mas quando chegou em 77, a gente teve a oportunidade de se apresentar sobre uma data lá no Teatro de Arena, fabuloso, lendário Teatro de Arena, que naquela época chamava Eugênio Kuznet. Não sei se voltou a se chamar Teatro de Arena, acho que sim, ou talvez continue chamando Eugênio Kuznet. De qualquer maneira, a gente tinha que, para se apresentar lá, a gente se profissionalizou, papelada, né? Porque a gente já era esse teatro experimental e a gente se apresentava naquele nosso galpão, mas a gente era profissional, mas oficialmente não. Então, aí, para se apresentar naquela época, ainda tinha censura, então tinha que mandar o texto um mês antes para Brasília, para ser aprovado ou não, com cortes ou não. E aí a gente teve que sentar e escrever uma peça. A peça que a gente estava fazendo, já meio pensada, a gente teve que acabar de pensar. É diferente como a gente fazia, que a gente ia fazendo, pensando enquanto a gente ia montando, mas a gente teve que sentar e escrever. Foi a primeira vez que eu escrevi uma peça. Aí eu comecei a escrever peça sozinho, e aí escrevi uma peça infantil chamada Vida de Cachorro, que foi montada, etc, etc, etc. E aí continuei, e juro, eu escrevi mais de 80 peças. Algumas antigas, anteriores ao Fica Comigo, ao Vida de Cachorro, então nunca foram, a maioria não foi não existe no computador, porque eu tinha uns cadernos que eu escrevia à mão e depois eu datilografava. Algumas nem foram datilografadas, estão ainda em cadernos, tem uma até que eu perdi já. Mas de qualquer maneira, eu escrevi muitas peças e continuei tentando montar e conseguindo fazer, inclusive, uma peça chamada De Pernas pro Ar, que a gente fez meio na marra, que a gente fazia tudo, a gente ficava na portaria, na bilheteria, depois ficava na portaria, a gente fez tudo, a gente produziu, eu dirigi, eu era um dos atores, inclusive. Aí eu não estou achando a foto da peça, essa foto é muito importante. Ah, tá aqui, é uma peça em que eu estou no palco com quem? Com a minha amiga Patrícia Gaspar. Não foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, de ator, numa peça, porque teve uma que eu não dirigi e que eu trabalhei de ator e ela era também minha colega, foi a primeira vez, inclusive, quando a gente se conheceu. E aí a gente fez essa peça De Pernas pro Ar e a gente está aqui numa cena de praticamente sexo. Muito bem. Então, antes dessa época ela já era minha amiga, inclusive ela é madrinha do meu filho mais novo. Mas aí teve um dia que eu fui na casa dela, ela estava morando sozinha nessa época, e aí ela me mostrou uma foto, e ela falou, olha aqui, que foto, olha, você acha que eu estou bem nessa foto? Eu falei, nossa, realmente, eu não sabia que você tocava piano, você está tocando piano? Aí ela contou que aquela não era ela, que era a Maria Callas, que um amigo, principalmente dela, mas é meu amigo também, é até o meu amigo que eu esqueci o nome, Celso Guri. Tinha mostrado essa foto para ela e falou, olha como você é parecida com a Maria Callas, e realmente ela é muito parecida com a Maria Callas. E nesse cartaz aqui, que eu já comecei a fazer para essa peça, eu fiz, na verdade, meio uma mistura das duas, mas nessa foto, foi a partir da foto que o Celso Cury mostrou para ela. Então o cartaz vai ser a partir disso. E aí foi louco, porque desde essa época eu fiquei com vontade. Na verdade, ela meio que falou, meio assim, será que você não quer escrever uma peça para mim sobre a Maria Callas? Era mais ou menos esse o teor daquela conversa que a gente teve. E eu fiquei com muita vontade mesmo, porque é uma semelhança impressionante. E eu acho ela uma excelente atriz, adoro ela como pessoa, então claro que eu quis. E aí, não muito tempo depois, na verdade, pouco tempo depois, a Marília Pêra, eu conheci a Marília Pêra. Eu fiz uma peça, a gente foi conversar com ela depois, o Elas por Ela. E aí a gente ficou assim, eu era fascinado por ela. Para mim, eu assistia tudo que eu pude, eu assisti dela. E, inclusive na televisão, tinha coisas que tinha uma época que eu nem assistia mais novela, mas eu assisti uma novela porque ela estava fazendo. Agora eu não vou lembrar, que ela estava fazendo, inclusive ela estava fazendo a peça da Dalva de Oliveira ao mesmo tempo. Brag Chic, que ela estava sensacional, foi uma das melhores coisas que ela fez na televisão, né? Uma coisa maravilhosa. Enquanto ela está fazendo uma peça maravilhosa,
de um jeito maravilhoso, né? Que é uma peça musical sobre a cantora, do qual essa foto foi feita. Então, e aí a gente ficou assim, aí ela me ofereci para fazer um teste para uma peça que ela estava dirigindo, e aí eu fiz uma leitura e tal, e ela não me escolheu, porque inclusive era um papel maluco, eu fazia um papel do cara morto, um cara que ficava sendo carregado de um lado para o outro. Uma coisa, uma peça que acabou dando uma confusão, ainda bem que eu não estava lá. E aí ficou essa coisa, e depois ela acabou me convidando para ser ator numa peça. Ela ficou meio assim, né? Porque ela me recusou, depois ela explicou, eu entendi perfeitamente. Mas, claro, qualquer coisa que ela me convidasse, eu ia aceitar. É, teve uma coisa no meio. Então, que é o que eu estou esquecendo de contar. Então, ela perguntou se eu não queria escrever uma peça para ela sobre a Maria Callas. Olha que louco. Aí eu falei, bom, então, eu vou fazer uma peça que é de uma atriz que vai fazer o papel da Maria Callas, e aí a Maria Callas aparece uma certa hora. E quem ia ser a Maria Callas? A Patrícia, tá certo? Eu já ia encaixar a Patrícia. Então, e aí, para isso, eu comecei a estudar a Maria Callas. Eu li 3 livros, um, inclusive, bem grosso, bem grande, porque eu queria fazer uma coisa muito bem feita. É claro, imagina, talvez uma oportunidade de escrever uma peça especialmente para Marília Pêra, sendo que ela ia montar, entendeu? Assim, quer dizer, se desse certo a peça que eu estava escrevendo. Acontece que aí eu fui num programa de televisão, que eu não vou dizer qual, e aí o apresentador falou assim, a Marília me ligou, mas já estava na hora de eu sair, e falei assim, bom, depois eu ligo para ela, não deve ser uma coisa tão urgente que eu não posso ir, peraí, eu estou indo naquele programa, que nervoso. Eu acabei não falando, não ligando para a Marília. Ou eu liguei, ela estava ocupada, alguma coisa assim, não deu certo. Eu acabei indo. E aí, no meio da entrevista, ao vivo, o apresentador falou: Você sabe que é a Marília Pêra? Ah, você vai escrever um livro, uma peça sobre a Maria Callas para a Marília Pêra? Sabe que eu acabei de saber, porque era um cara não muito bonzinho, né? Acabei de saber que ela vai fazer outra peça, que é uma cantora lírica que acha que é a Maria Callas. Então acho que ela não vai mais fazer sua peça, né? Eu falei, eu disfarcei, porque eu sou ator, né? Eu quase convenci ele. Não tenho certeza se eu convenci, mas ele, sei lá, acho que ele foi meio sacana, então depois eu acho que ele falou, tá bom, vou fingir que estou acreditando. Eu falei, não, mas eu estou sabendo que ela vai fazer essa peça. Essa que eu estou escrevendo sobre Maria Callas vai ser feita daqui a muito tempo, porque eu ainda estou estudando. Então eu vou demorar. Então ela me falou que estava demorando muito, que ela queria fazer logo uma peça sobre uma cantora de ópera. Então, não, eu sei que não é agora, eu sabia que ela ia fazer essa peça. Claro que eu sabia. Na verdade, eu não sabia nada. Quase tive um ataque. Mas, na verdade, eu estava demorando muito mesmo, porque eu estava querendo caprichar. Não ia escrever uma peça de qualquer jeito para Marília Pêra fazer, tá certo? Então, acabei ficando com todo esse conhecimento sobre a Maria Callas na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Aí ela fez, a gente escreveu esse livro juntos, né? Uma biografia dela, principalmente uma biografia mais profissional, digamos assim. É mais sobre a vida, a carreira dela, né? Que inclui, é claro, a Maria Callas. Não sei onde está aqui, mas tudo bem. Acabei não escrevendo a peça. Não deu certo, certo? O tempo foi passando, e aí escrevi esse livro, que foi super bacana, maravilhoso, e tudo bem, e o tempo foi passando, e aí depois ela fez, inclusive ela estava fazendo Masterclass, isso que eu esqueci de contar, já está acabando, tá, esse vídeo, juro que está acabando, eu sei que está enorme, assim, é um podcast ao vivo, mas tudo bem. Que eu ia contar? Que ela acabou fazendo uma peça em que ela fazia o papel da Maria Callas, tá certo? Que é o Masterclass, que é uma peça sensacional, e ela estava maravilhosa. Eu assisti, acho que 7 vezes, e cada vez que eu assisti, ela fez de um jeito diferente, tão bom quanto um do outro. Não teve um melhor, mas ela fez, juro, ela mudava, ela fazia coisas incríveis. Ela era realmente uma atriz maravilhosa. E aí o que aconteceu? Aí eu meio que desisti de escrever aquela peça, porque afinal ela já tinha feito a Maria Callas, um espetáculo da Broadway, com super produção, um teatro gigantesco, multidões aplaudindo.
etc., 1000 elogios, etc. Então ficou esse... Mas de qualquer maneira, a minha amiga Patrícia continuou sendo parecida com a Maria Callas, tá certo? Então essa ideia nunca saiu de dentro da minha cabeça. Eu continuei fazendo muitas coisas, e continuei sempre pensando assim, não, um dia eu vou escrever uma peça para Patrícia, em vez dela ser a Maria Callas numa peça com outra atriz, ela vai ser essa atriz que é parecida com a Maria Callas, e a peça vai ser sobre isso. E aí o tempo foi passando, tem coisas que demoram muito para escrever, esse que é o problema, né? Às vezes quando tem uma encomenda, ou não dá certo, porque eu escrevo rápido, muito rápido, ou então não dá certo porque demora e a pessoa fica impaciente e não dá certo. Mas tem coisas que depois de muito tempo acabam dando certo. E aí, o ano passado, em 2020, no meio da pandemia, eu acabei escrevendo bastante, porque minha vida já foi bastante assim, eu ficava em casa escrevendo, quando eu não estava fazendo teatro, né? Que inclusive eu forçava a barra para fazer teatro também, para não ficar só dentro de casa, sozinho, escrevendo, porque para escrever precisa ficar sozinho, né? E teatro você faz com um monte de gente, graças a Deus. E aí o ano passado eu fiquei sozinho, bastante, completamente sozinho, e um monte de coisas que iam acontecer não aconteceram. Muitas das coisas realmente, geralmente não acontecem mesmo, mas várias acontecem. Só que aí não aconteceu nada, porque parou tudo. E aí eu acabei escrevendo várias coisas, aí chegou uma hora e falei assim, gente, eu vou escrever aquela peça. Pronto. É mais uma coisa que eu vou fazer esse ano. E aí, na verdade, eu já estava, antes até da pandemia, eu já tinha escrito uns pedaços, vinham uns pedaços na minha cabeça e eu escrevia. E aí eu falei, bom, eu escrevi uma peça, escrevi outra, e aí eu falei, bom, agora eu vou escrever a peça. Aí eu até peguei o livro, um dos livros que eu já tinha lido sobre a Maria Callas, 2 eu não sei o que aconteceu, eu emprestei para alguém, ou eu perdi, sei lá o que aconteceu, não achei, mas eu achei um, eu até comprei um outro, que é mais de fotos, e aí eu descobri que eu não precisava, porque a peça que eu ia escrever não ia ser mais... Porque a Masterclass é uma peça que conta muito sobre ela, né? E tem filmes, tem muita coisa escrita sobre ela, inclusive outras peças, tem uma que eu nem assisti, mas eu imagino como seja pela descrição que eu vi, pelas críticas, até pelas entrevistas com a atriz. E eu não queria escrever outra peça que conta a história dessa cantora, que era uma cantora muito excepcional, uma atriz excepcional, uma pessoa, foi a pessoa mais importante do século XX, chegou uma hora, ela era a pessoa mais importante, tudo que ela fazia aparecia na primeira página dos jornais do mundo todo, etc. E aí no fim eu decidi escrever uma peça que era como é a Patrícia fazer, então tinha tudo a ver eu escrever aquela peça que eu estava pensando de ser, que era uma peça sobre uma atriz que é parecida com a Maria Callas e que é por isso que ela está fazendo essa peça. Então é uma entrevista que ela conta que um amigo dela escreveu uma peça para ela, especialmente para ela, porque ela é parecida com a Maria Callas, e aí no final é uma peça dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, porque essa peça é uma peça que um amigo da Patrícia escreveu para ela, porque ela é parecida com Maria Callas. E aí chegou uma hora e falei assim, não, vou pegar aqueles pedaços todos, porque eu tenho vários cadernos, que geralmente eu tenho um caderno que eu vou escrevendo tudo. E aí eu peguei um caderno, e esse caderno de 2020, um dos cadernos de 2020, e tinha vários pedaços que eu tinha escrito, e eu descobri que um não combinava com o outro, que era a mesma peça, só que não era a mesma peça. A repórter, às vezes era um repórter, a maioria das vezes era uma repórter, mas cada vez que chegava o repórter ele era de um jeito e a atriz era de outro. Aí chegou uma hora que eu falei, não, é isso, a peça é isso, é uma peça que são várias versões da mesma coisa, o repórter chegando, e ela chega, e ela chega, e ela chega, e cada vez é diferente. Então essa peça virou meio que um bordado, assim, como se fosse um bordado, porque ela vai para frente, aí ela volta, aí ela vai para frente, começa de novo, ela vai para frente, volta, ela vai para frente, volta,
ela vai para frente e volta, como se fosse bordando assim. Só que cada vez que vai para frente, vai para uma direção diferente, vai para um lugar diferente. E vai um pouco mais para frente. Então tem uma história horizontal, que é a história da entrevista que essa atriz está fazendo, no intervalo de um ensaio de luz, que é o dia mais louco para quem é ator. Agora ficou mais fácil, com essa coisa computadorizada, ficou um pouco mais tranquilo esse ensaio de luz, mas para mim assim, era tipo um inferno, esse era o dia mais chato, que você tinha que ficar horas esperando o foco acender, porque você tinha que aprender a chegar no escuro naquele lugar. Isso ainda é assim, né? Essa parte ainda tem, com certeza. Mesmo tudo computadorizado, os atores, se eles têm que entrar no blackout, chegar num certo lugar, eles têm que fazer isso no escuro e têm que ensaiar isso. Não tem jeito. E aí, enquanto está acontecendo esse ensaio de luz, vem uma repórter que vai entrevistar essa atriz. Então, cada vez que vai, tem essa história horizontal e chega uma hora que passa, a repórter acaba de chegar, digamos assim, continua a entrevista e aí chega até no final lá, certo? Em que é reproduzida mais ou menos uma cena da ópera Medea, que a Marília Callas fez, e que acaba juntando com o final da vida dela, porque o grande amor da vida dela, Onassis, não só não quis casar com ela, como obrigou ela a fazer um aborto, o único filho que ela ia ter, né, numa idade que ela já não era tão jovem. Foi meio a última oportunidade dela ficar grávida, ele fez ela abortar, e aí ele não só não casou com ela, como casou com outra mulher, que na verdade era uma que meio que se substituiu a Callas como a mulher mais famosa do mundo, que foi a Jacqueline Onassis, a Jacqueline Kennedy, que se tornou Jacqueline Onassis, até ato falho chamei ela Jacqueline Onassis já, porque o marido dela, que era o presidente dos Estados Unidos, foi assassinado, e aquela cena dela no carro com ele ficou sendo repetida durante o dia inteiro e depois durante meses, e até hoje é repetida. Então ela se tornou a mulher famosa do mundo, a mulher mais famosa do mundo, e ele quis ser dono da mulher mais famosa do mundo. E não casou com a Callas, e não muito tempo depois ele acabou voltando a querer se encontrar com ela, passou dias na porta do prédio esperando ela, por favor, pelo amor de Deus, me recebe. Ela acabou recebendo, e eles voltaram a ser amigos, e ele disse que se arrependeu de ter feito isso, só que ele já tinha feito isso, né? Já tinha não dado certo o casamento deles, e não muito tempo depois ele morreu, e aí a vida dela meio que acabou, ela foi ficando triste, morreu jovem. Bom, é uma história triste, e esse é o final da peça, e é o final dessa história que eu estou contando aqui para você. Tá certo? Eu já falei demais, espero que você tenha me achado super interessante, e a peça mais interessante ainda, porque na verdade isso que é importante, né? A peça ser interessante, e é isso aí, não tenho mais o que falar, já falei demais, muito obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você não chegou, tudo bem. Mesmo assim, espero que você tenha gostado e que isso tenha contado para você mais ou menos como essa peça. Na verdade, como vai ser essa peça, se bem que muita coisa ainda vai ser feita durante os ensaios, etc. Mas a ideia da peça é essa, tá bom? Até logo.